Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu tenho certeza que você vai parar de criar cards dentro do Power BI da forma como você faz hoje. Muitas vezes a gente precisa colocar num card várias informações. Eu tenho um exemplo aqui onde eu posso colocar a venda, a meta e a variação da venda em relação à meta. Mas vamos supor que eu precise colocar aqui algumas outras informações, como por exemplo a meta da quantidade de itens vendidos, a quantidade de itens vendidos e a sua variação. Ou ainda, né, pegar aqui e criar um outro card onde eu vou colocar a variação ano contra ano, onde eu tenho aqui nesse card com valor maior o resultado do da venda do ano atual, aqui o valor da venda do ano anterior e aqui a variação do ano contra o ano, tá? Só que fazendo dessa forma eu preciso utilizar muitos visuais e não fica tão legal assim, né? Você vai precisar criar ali um layout, ficar ajustando esses cards, tirar fundo. Então a gente vai fazer de uma forma mais dinâmica. E imagine que eu precise aumentar o tamanho desses cards. Então, para aumentar o tamanho desses cards, lembrando que esse card não é dinâmico. Então, se eu aumentar, a fonte não aumenta junto. Então eu vou precisar ficar manipulando e editando cada card que tiver dentro desse meu layout, né, do card maior. Vamos aprender a fazer aqui um card dinâmico, responsivo, onde eu vou aumentar o tamanho do card e todas as fontes vão se ajustar de forma automática, além de ficar com um visual bem bacana e a gente trabalhar com elementos vetorizados, né? A gente vai trabalhar com formatos SVG. Então, vou apagar esses dois carinhas aqui. E a primeira coisa que você vai fazer é importar o visual chamado PeerVis Infographic, que é esse visual aqui. Para começar, você vai fazer o seguinte, você vai clicar nos três pontinhos e vai obter mais visuais lá do Marketplace. Quando a tela estiver carregada, você vai digitar PeerVis, vai achar esse visual, você vai clicar nele e você vai adicionar esse visual ao seu arquivo PBIX. Então você tem duas opções aqui dentro, que é adicionar esse visual ao seu arquivo PBIX ou baixar uma amostra. Se baixar uma amostra, a gente vai ver num outro momento, são amostras que o desenvolvedor desse visual criou para mostrar algumas aplicações do visual PureVis. Então, nesse caso, a gente só quer adicionar. Como eu já tenho adicionado, ele vai perguntar se eu desejo atualizar. Eu vou clicar em sim. No seu caso, que é a primeira vez que você está inserindo esse visual, você vai clicar em OK, porque ele vai perguntar se você deseja inserir. Clique em OK e pronto. Atualizou, OK, e ele está aqui. Ele vai aparecer separado dos outros visuais nativos do Power BI. Para você adicionar esse visual, basta você clicar em qualquer lugar, desde que não tenha nada selecionado, e clicar aqui em PureVis. Pronto, ele adicionou o seu visual e, diferente de um visual nativo do Power BI, você não pode selecionar em qualquer lugar para arrastar e mover esse visual. Você precisa arrastar e mover nos cantinhos, nas bordas, ok? Ele está pedindo aqui, né, tem um botãozinho aqui de Edit para você editar. E aqui ele tem, né, uma solicitação. Ele fala para você adicionar, né, alguns campos que você deseja analisar. No nosso caso, nosso case aqui, a gente vai analisar a venda, a meta e o valor, né, da variação da venda em relação à meta. Só que nesse primeiro caso, a gente vai fazer só a venda. Então eu vou criar um card dinâmico. O que esse card dinâmico vai fazer? Ele vai fazer o que o Power BI não consegue, que é aumentar o tamanho do card e tornar essa fonte responsiva, ou seja, eu aumento o tamanho do card, a minha fonte aumenta junto. Então, hoje, isso não é nativo no Power BI, mas a gente consegue criar o nosso próprio card personalizado dentro do Power BI. Então, para começar, eu vou trazer o campo que eu quero analisar nesse visual, que é o meu valor venda, que vocês fizeram aí no projeto. Então, vamos digitar aqui valor venda, trazer esse indicador para dentro desse visual e pronto. Ele te dá aqui as boas-vindas
que te dá duas opções. Você pode carregar o seu próprio design ou você pode fazer o download, né, de uma amostra da galeria. Só que no caso a gente vai aprender a criar o nosso próprio design. Como é que a gente vai fazer isso? Lá no PowerPoint. Então o que você precisa fazer agora? Abrir um arquivo, né, novo no PowerPoint, de onde a gente vai tirar o nosso visual no formato SVG. Então, para começar, muito simples, você vai inserir uma caixa de texto. Você vai inserir uma caixa de texto e você vai inserir uma forma. Eu vou colocar uma forma arredondada. Como eu inseri a caixa de texto antes, eu vou escrever aqui um número, tá? No formato que eu quero que apareça a minha venda. Então, vou escrever aqui 1.000.1.000.00. Ele está trazendo aqui um preenchimento aqui atrás, ó, com a fonte de cor preta. E eu quero trazer esse elemento para frente desse elemento. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a minha caixa de texto, venho aqui em avançar e seleciono trazer para frente. Pronto. Tá aqui, trouxe para frente. Agora eu vou alinhar ao meio e esse visual aqui de trás eu vou formatar. Vou colocar aqui sem borda, sem contorno e vou colocar um preenchimento cinza claro. Pronto. E vou deixar esse visual nesse formato aqui. Eu vou colocar também aqui 1.000.00, tá? Vou colocar com 2 casas decimais. Vou colocar esse visual aqui e vou adicionar um ícone, que é alguma coisa que me remeta à venda. Então, eu vou colocar um gráfico, por exemplo. Eu venho aqui em inserir, venho na opção de ícones e vou procurar um gráfico. Vou selecionar um gráfico. Pronto. Selecionei esse gráfico aqui e inserir. Pronto. E vou colocar esse ícone aqui. Eu vou colocar sem cor, não vou alterar as cores. Vou manter assim porque a gente vai poder alterar a cor de cada barrinha desse gráfico, a cor desse texto e a cor desse elemento de fundo dentro do próprio Power BI. Isso que é o bacana de você criar o seu próprio card. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Isso não vai fazer muita diferença, porque a gente vai poder alterar o tamanho dessa fonte dentro do próprio Power BI, dentro do visual de PureVis, ok? Pronto. Uma vez que eu criei o meu card, né, ó, eu tenho um ícone, eu tenho um texto e essa posição também não importa no momento. Por quê? Porque lá dentro do Power BI eu vou poder deslocar isso para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então eu vou deixar tudo centralizado aqui e vou salvar esse conjunto de imagens como SVG, tá? Então, salvando um conjunto de imagens dentro do PowerPoint como SVG, como é que a gente faz isso? A gente vai selecionar todas essas imagens juntas, pode agrupar ou não, tá? Você pode clicar aqui em agrupar, pronto, aí eu consigo mover tudo de uma vez, mas não é necessário. E depois você vai clicar com o botão direito aqui em cima e vai salvar como imagem. Você vai salvar como imagem e vai salvar lá na sua pastinha. Eu vou salvar aqui na pastinha que eu chamei de PureVis, ok? Então eu vou chamar isso aqui como parte 1, que faz parte do exercício. Exercício parte 1. E vou salvar como SVG. Ó. Você vai selecionar a opção de elementos gráficos vetoriais escaláveis, SVG. Pronto. Vou clicar em salvar e agora você tem o seu card personalizado, tá? Você tem a imagem. Agora você precisa fazer o quê? Levar isso para dentro do Power BI e fazer as devidas alterações. Para fazer isso, o que você vai fazer? Você vai lá no Power BI e agora você vai carregar o seu próprio design, que foi essa imagem SVG que a gente fez lá dentro do PowerPoint. Então eu vou clicar aqui em carregue sua própria imagem e você vai fazer o upload desse arquivo SVG, vai selecionar
o arquivo que você criou e vai clicar em abrir. Pronto. Repara que quando eu abro o meu visual, ele ativa aqui uma opção onde ele mostra todas as camadas. Ele mostra o grupo, então você pode editar o formato, a propriedade e até criar animações em cima do grupo, tá? Mas as animações estão disponíveis apenas para quem paga a licença desse visual. Então, nesse curso a gente não vai ver a parte de animações. Eu consigo demonstrar aqui dentro do Power BI, mas quando você publicar no Power BI Serviço, não vai funcionar, porque só funciona para quem tem a licença. Nesse caso, a gente não vai utilizar com licença, a gente vai utilizar a versão gratuita. Voltando aqui no grupo, a gente pode selecionar o fundo, o texto e esse grupo aqui, ó, de ícones, tá? Repara que dentro desse grupo de ícones, ele tem dentro dele outros grupos, tá vendo? Ó? Eu tenho outros formatos que eu posso selecionar individualmente, porque eu transformei aquele ícone em curvas, né? Num formato vetorial. É o formato que não perde resolução e o formato onde eu posso editar e selecionar diversos elementos dentro dele. Você pode fazer isso com qualquer ícone nativo do PowerPoint, do pacote Office, tá? Cada elemento desse eu posso formatar com uma cor diferente. Eu não vou formatar a cor nesse momento. E eu vou selecionar esse elemento de texto. Esse elemento de texto, ele tem 3 opções: formato, propriedades e animações. Vamos trabalhar agora somente com essa primeira parte, que é a parte do conteúdo do texto e a parte da cor do texto, tá? Depois a gente vai ver a fonte, visibilidade e as propriedades desse texto. Nesse caso, como eu coloquei 1 milhão lá no PowerPoint, ele vai colocar como default, né, como padrão, esse valor de 1 milhão. Só que eu posso colocar um texto personalizado dentro dessa caixa de texto que está aqui. Esse texto personalizado pode ser escrito à mão. Eu posso escrever aqui 5 milhões, por exemplo. E esse texto pode ser uma função. Tá vendo esse fx que está aqui? Eu posso selecionar esse fx e posso selecionar o valor que eu quero que apareça dentro dessa minha caixa de texto. E como eu atribuí um campo a esse visual, se eu atribuísse aqui várias medidas, vários campos, ele me mostraria aqui dentro do valor, ó, type or selected, né? Ou seja, digite ou selecione. Eu posso digitar um valor qualquer ou eu posso selecionar. E aí ele vai mostrar uma lista com todas as medidas que eu adicionei dentro do campo desse visual. Como eu só adicionei o valor venda, eu vou selecionar aqui, ó, venda. Pronto. Quando eu faço isso, ele vai trazer aqui, ó, eu posso colocar um separador de milhar como ponto ou como vírgula, e eu vou selecionar o separador de milhar como ponto. E ele vai adicionar o separador de milhar e vai deixar aqui a vírgula como separador decimal. Pronto. Agora, basta eu aplicar e selecionar aqui, ó, preview. E agora eu tenho meu card personalizado e responsivo. Eu posso diminuir e eu posso aumentar. Então, a essa altura, eu espero que você tenha sacado que no mesmo card que eu construí lá no PowerPoint, você pode fazer o quê? Colocar aqui várias caixas de texto e atribuir a cada caixa de texto uma medida diferente. Espero que você tenha sacado isso. Eu vou voltar aqui em editar e eu posso vir agora aqui na cor do texto, colocar uma cor default, que é a cor que vem, né, a cor preta, ou eu posso adicionar uma outra cor entre toda essa gama de cores que existem dentro desse visual, certo? Posso colocar a cor gradiente, e aí eu vou mostrar o meu visual de forma bem diferenciada, né? E basta selecionar aqui que ele vai modificar o valor. Por quê?
Porque esse meu elemento de texto está atribuído a uma medida, que foi quando a gente selecionou aquele fx, a gente atribuiu essa medida aqui dentro. Então, vou voltar aqui em editar. A gente também pode selecionar o tamanho da fonte, a gente pode customizar o tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui o tamanho igual a 100 e pronto. Eu posso colocar tamanho maior? Pronto, posso colocar tamanho maior. Basta você digitar aqui o tamanho da fonte que você deseja. Eu vou voltar aqui para o tamanho default, tá? E a visibilidade é se você quer que ele apareça ou não. 0, ele esconde. 1, ele aparece, certo? E a gente pode atribuir uma outra função em cima disso. Para uma possível aplicação para isso aqui. Eu quero que determinado valor apareça somente se tiver algo filtrado numa outra medida. Então você vai colocar essa condição dentro do if else, que a gente vai ver mais para frente nessa aula. Então eu estou trazendo para você tudo sobre esse visual de PureVis, começando bem simples com essa aula, criando o seu próprio card personalizado, ok? Então a gente vai editar outras propriedades e vai fazer outros incrementos dentro desse card na próxima aula. Até lá!